Olá, voltamos a conversar com o professor da Uncisal, Pedro Menezes, que é doutor em Física aplicada à Medicina e à Biologia pela USP e coordena um laboratório na Uncisal que desenvolve equipamentos para testes de audição. Pedro, quer dizer que existe também um equipamento para a deglutição? Uma professora chamada Érica Henriques, da universidade, estava fazendo um mestrado e nos procurou para desenvolver algo que pudesse quantificar esse teste, porque atualmente o teste é feito subjetivamente, ela avalia, vê medidas, mas todas subjetivas, a impressão do pesquisador é que fica. Então, ele é aplicado para o diagnóstico de qual doença? Deglutição. Da deglutição. E tem deglutição anormal, chamada deglutição atípica, que é um problema que acomete muitas pessoas. Então ela queria algo objetivo, e uma das maneiras era essa. Então nós desenvolvemos junto com ela um microfone, que é um microfone específico para pegar esses sons da deglutição. Deu um trabalho danado, porque tivemos que passar meses normatizando, quer dizer, encontrando o que era o normal, o que era o som normal da deglutição. Não havia esse padrão antes? Não havia esse padrão antes, pouquíssimas pesquisas nessa área, a gente encontrou pouquíssimos trabalhos. Então ela deu um trabalho, ela tem que deglutir líquido, sólido e pastoso e ter um padrão para cada tessitura dessa, cada densidade, e aí conseguimos esse padrão e depois ela testou em algumas pessoas que tinham problema de deglutição, para encontrar a diferença, esse ponto crítico entre o que é o normal e o que é o alterado. Uma deglutição atípica, ela pode causar que tipo de dano à saúde? Aí diversos, desde apneia, ronco e problema de má deglutição, você engole o globo inadequadamente alimentar, né? Então o bolo alimentar. Então, tem vários problemas que podem causar, inclusive um deles é esse, a apneia noturna, enfim, tem vários problemas. Esse equipamento está sendo produzido hoje? Ela está testando ainda. Foi ótimo porque ela apresentou em vários congressos, inclusive internacional, ganhou prêmio com esse trabalho. E ela hoje continua com essa pesquisa, possivelmente para o doutorado. Agora ela vai ampliar esse estudo para tipos específicos de deglutição. O nome da professora é mesmo? Érica Henriques. Érica Henriques, professora da Uncisal. E existe também um outro equipamento que mede o zumbido? Existe. A gente... Antes disso, Pedro, esse zumbido que muita gente escuta, ele pode existir ou não? Normalmente ele não é ouvido por quem está de fora. Então só quem escuta é a própria pessoa. Em casos raríssimos na literatura, você pode colocar um microfone e gravar alguma coisa, mas é muito difícil. Normalmente, quem escuta é só a pessoa. Então você imagina a pessoa tratada como louca. E é perturbador. Perturbador, né, e tem uma relação assim muito grande entre zumbido e suicídio. Porque o cara começa a escutar coisas que ninguém escuta, e aí ele termina se apavorando com aquilo, o som pode ser muito intenso. E já chegou um paciente uma vez para mim e falou assim: doutor, tem como eu destruir esse ouvido aqui? Para você ver o nível de angústia que é o zumbido. Esse zumbido, ele é provocado por quê? O que é que produz? Tem vários problemas, várias causas, desde metabólicas até físicas também. Então, por exemplo, a gente tem dentro da parte interna, que não é vista aqui da orelha, a gente tem dois grupos de célula, uma que fica externa e uma que fica interna, é uma membrana por cima. A externa segura ela não é responsável pela audição muito, mas ela segura a membrana aqui. Então, quando a pessoa fica exposta a ruído, essas aqui morrem. E quando elas morrem, isso é uma das causas. Então, quem escuta som alto, quem está muito no trânsito, é mais propenso. Né, você vê que hoje a gente tem uma luta muito grande contra o uso do iPod. Porque as pessoas usam muito alto. Tem uma pesquisa americana que mostra o seguinte, que jovens americanos com 18 anos escutam pior do que indígenas americanos com 55 anos. E a causa principal é o uso do iPod. Daquele equipamento do fone de ouvido no volume máximo. Porque para ele não importa, eles só querem ouvir no máximo, né? Então esse é um problema sério de saúde pública. Então como é que funciona o equipamento? Então esse equipamento é o seguinte, você coloca de um lado o estímulo e do outro lado é o lado que ele tem o zumbido. E você vai apresentando aqui diferentes estímulos e a pessoa vai dizendo que está se aproximando do que ele escuta ou não. Então quando ele consegue dizer, esse é o estímulo, a gente avalia aquele espectro daquele som e a partir daí a gente direciona o diagnóstico, porque dependendo do som, se for um som grave, o problema é na orelha média, se for um som agudo, orelha interna, a gente tem então um caminho a ser trilhado. Então ele dá a gente assim, uma noção de por onde seguir. Claro que nem sempre dá certo, porque a terapia do zumbido ela não funciona sempre. Em alguns casos a pessoa continua com o zumbido, mas muitas vezes, e essa é uma luz muito boa para a gente, a partir da frequência a gente pode dizer qual é o melhor tratamento. É possível cura para esse problema? Em alguns casos sim, em muitos casos sim, vamos dizer assim. Então nem sempre o zumbido é uma coisa emocional?
pode ser emocional, mas às vezes ele é metabólico, às vezes... E até o metabólico pode estar ligado também ao emocional. A gente não pode tirar uma coisa, digamos assim, separar uma coisa da outra. O ser humano é uma pessoa, é um ser emocional, sobretudo, né? Existem outros equipamentos também em estudo no Olha, laboratório? lá a gente desenvolve vários equipamentos. Tem equipamento de pressão digital, que uma professora também da universidade pediu. Tem equipamento para avaliar essa orelha média que eu falei. Essa orelha média é o seguinte, a gente tem aqui a parte externa da orelha, dentro tem uma membrana e 3 ossinhos que transmitem a onda sonora para dentro do ouvido. Então a orelha média é essa composição dessa membrana com esses 3 ossinhos. Então esses 3 ossinhos, eles às vezes a pessoa fica gripada, aquilo infecciona, incha. Então a transmissão fica alterada. Então a gente está desenvolvendo um aparelho que existe, mas que é limitado, que ajuda a diagnosticar essa transmissão. Se está boa, se não está boa, se a orelha está cheia de líquido, se não está cheia de líquido, se está com pus, se não está com pus. Então a gente está desenvolvendo algo que melhora o equipamento que já tem no mercado, que avalia esse tipo de problema. Qual limitação que esses equipamentos têm hoje? É como eu tinha falado no bloco anterior, a gente tem, quando você constrói um equipamento você mesmo, você tem todas as possibilidades. Quando você compra um equipamento pronto, você tem só aquelas que a empresa determinou como sendo as melhores. Ele vem fechado, Vem fechado. Né? Então essa questão do desenvolvimento ela é importante, porque, por exemplo, desenvolvemos novos testes. Com esse equipamento a gente pode desenvolver testes novos, como foi o caso do que foi desenvolvido para o equilíbrio, que eu comentei. Então, nesse do diagnóstico da orelha média também, como ele é aberto, podemos desenvolver novos testes. E é por aí, e é desse jeito que a pesquisa anda. Sem contar que a tecnologia é nacional, nacional, né? alagoana, né? Em contraposição aos produtos importados, né? Que geralmente vêm com preço mais caro. Muito mais caro, porque o que eles estão cobrando ali não são os componentes eletrônicos. É o valor agregado, são aqueles 10 anos de pesquisa, 5 anos de pesquisa. Então, o produto final que custa 80 mil, se você for ver os equipamentos, os componentes eletrônicos, eles não custam 80 mil. Eles custam o mínimo. Mas aquele tempo todo que eles gastaram para a pesquisa, eles cobram no final. É tudo cobrado, tudo embutido, né? Nossa ideia é desenvolver equipamentos que a gente possa repassar para os setores que fazem diagnóstico gratuitamente a preço de custo. Então a gente ofereceria para a ADEFAL, para a UNCISAL, para a UFAL, para todos os centros de Alagoas que oferecem esse serviço gratuito, a preço de custo, o mínimo que é necessário para comprar os componentes e montar o equipamento. Perfeito. Pedro, vamos fazer mais um pequeno intervalo. Daqui a pouco a gente volta com Pedro Menezes falando sobre física aplicada à medicina e à biologia nos testes para a audição. Não saia daí, o Conhecer volta já já.